Você já percebeu que existe algo em você que não se encaixa no ritmo do mundo? Não é rebeldia, não é timidez, não é fraqueza social. É um chamado. Um chamado que começa silencioso, quase imperceptível, mas que com o tempo se torna impossível de ignorar. Você tenta sair, tenta se misturar, tenta viver como todo mundo vive, mas algo dentro de você pesa. O ambiente cansa, o barulho incomoda, as conversas parecem vazias. Então vem a pergunta que ecoa na sua alma. Por que eu não consigo simplesmente sair de casa como todo mundo? Escute com atenção. Isso não é coincidência. Isso não é problema psicológico isolado. Isso é processo espiritual. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas chama, Ele separa. E a separação quase sempre começa pelo afastamento. Você não se sente confortável em lugares onde antes se sentia. Pessoas que antes faziam sentido, agora parecem distantes, mesmo quando estão ao seu lado. Não é desprezo, é discernimento nascendo. Você começa a perceber que sua energia muda quando você se expõe demais. Sua paz vai embora quando você força ambientes que não alimentam sua alma. E o mundo chama isso de isolamento, mas o céu chama de preparação. Porque ninguém carrega algo profundo sem passar por silêncio. Ninguém recebe revelação vivendo no meio do ruído constante. A Bíblia revela isso de forma clara quando diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. A quietude não é castigo, é portal. É no silêncio que você começa a ouvir o que nunca ouviria no meio da multidão. É quando você se afasta que sua visão espiritual se ajusta. E isso dói, porque você ainda ama pessoas, ainda sente saudade, ainda gostaria de ser entendido. Mas existe um preço para carregar algo que não é comum. Você não foi chamado para viver raso, por isso superficialidade te cansa. Conversas vazias drenam sua força. Ambientes cheios, mas espiritualmente ocos, te deixam exausto. Você sai e volta para casa sentindo um peso que não sabe explicar. Não é o lugar, é o desalinhamento entre quem você está se tornando e onde você insistiu em estar. E aqui está algo que quase ninguém te diz. Deus não te afasta porque você é fraco. Ele te afasta porque você é sensível ao espiritual, porque você percebe coisas que outros ignoram, porque sua alma não se satisfaz com distrações. E quanto mais você cresce internamente, menos consegue fingir que está tudo bem em ambientes que negam propósito. Observe sua trajetória. Antes você até conseguia se forçar a sair. Hoje algo trava. Você prefere ficar em casa, refletir, orar, pensar, mesmo sem perceber que está fazendo isso. E o mundo pode te rotular como estranho, antissocial ou distante, mas o céu te observa como alguém em lapidação. Jesus também viveu isso. Em vários momentos, ele se retirava para lugares solitários antes de decisões importantes. A palavra diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Se o próprio Cristo precisava se afastar, por que você acha que o seu processo seria diferente? Existe um engano perigoso que você precisa romper hoje. Nem toda solidão é a ausência de pessoas. Algumas solidões são presença de Deus trabalhando profundamente em você. Ele te tira do excesso para te levar ao essencial. Ele te afasta do barulho para te entregar clareza. E enquanto você luta contra isso, tentando se encaixar, o processo se alonga e a dor aumenta. Você não está sendo punido, você está sendo moldado. Existe algo sendo gerado dentro de você que não sobreviveria se você continuasse vivendo como antes. Por isso, o desconforto. Por isso, o cansaço social. Por isso, o desejo de recolhimento. Deus está limpando sua percepção, refinando sua sensibilidade, preparando sua estrutura espiritual. E preste atenção, isso não significa que você ficará sozinho para sempre. Significa que antes de andar com muitos, você precisa aprender a andar consigo e com Deus.
A maturidade nasce no secreto. A autoridade nasce no invisível. E só depois disso vêm as conexões certas, as pessoas certas, os ambientes certos. Talvez hoje você esteja se culpando, achando que há algo errado com você. Mas a verdade é que algo está muito certo. Você está acordando. E quem acorda não consegue mais dormir no meio do caos. Guarde essa verdade no seu espírito. O afastamento que dói hoje é a base da força que você carregará amanhã. Não resista ao processo. Discernimento não é isolamento social extremo, mas é saber quando ficar, quando sair e quando se recolher para não perder a essência. E agora eu quero te fazer uma pergunta direta, olhando para você que está ouvindo isso agora. Você sente que esse afastamento é dor ou preparação? Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários a frase: "No silêncio também tem chamado". Escreva exatamente assim. Isso não é só engajamento, é um posicionamento espiritual. Em algum momento do processo, você começa a perceber algo ainda mais desconcertante. Não é só você que não quer sair. As oportunidades diminuem, convites somem. Pessoas que antes insistiam na sua presença, agora se afastam sem explicação. Não houve briga, não houve discussão, apenas um silêncio estranho. E isso confunde você, porque sua mente tenta racionalizar, mas sua alma sabe que há algo espiritual acontecendo. Esse é um dos sinais mais claros de que Deus está assumindo o controle das conexões ao seu redor. Quando você não consegue se afastar por conta própria, Ele mesmo cria o ambiente. Não para te ferir, mas para te proteger. Porque existem vínculos que atrasam mais do que parecem ajudar. Existem ambientes que sugam sua visão, sua fé, sua identidade, mesmo quando parecem inofensivos. Você tenta manter algumas relações por nostalgia, por lealdade, por medo de parecer ingrato, mas toda vez que insiste, volta mais vazio. Sua alegria diminui, sua paz se fragmenta, seu espírito fica pesado. Isso acontece porque você está crescendo e nem todo mundo cresce no mesmo ritmo. Nem todo mundo aceita o nível de profundidade que começa a nascer em você. A palavra confirma isso quando diz: "Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo". Amós 3:3. Essa não é uma frase sobre arrogância espiritual, é sobre alinhamento. Quando o propósito muda, os caminhos se ajustam, e às vezes o ajuste dói mais do que a permanência. Você começa a notar que algumas conversas giram sempre nos mesmos ciclos, as mesmas queixas, os mesmos vazios, as mesmas distrações. E dentro de você surge um incômodo santo. Não porque você se acha melhor, mas porque você já não consegue fingir interesse em aquilo que não edifica. E Deus respeita esse desconforto. Na verdade, Ele usa isso como ferramenta. Há pessoas que só caminham com você enquanto você está em construção superficial. Quando Deus começa a aprofundar, elas se retiram. Não porque são más, mas porque não conseguem acompanhar o peso do processo. E isso é libertador quando você entende, mas devastador quando você resiste. Talvez você esteja vivendo agora a fase em que Deus está fechando portas sociais para abrir portas espirituais. Você ora mais sem perceber, reflete mais, observa mais. Seu olhar muda, sua fala muda, e isso cria um estranhamento natural com quem ainda vive no automático. Não é julgamento, é transformação. E aqui está algo essencial. Quando Deus fecha portas, Ele não faz isso com barulho, Ele faz com silêncio. Ele simplesmente deixa algumas pessoas não te procurarem mais, alguns convites não chegarem, algumas conexões se dissolverem. E se você não entende o processo, tenta correr atrás do que Ele já decidiu encerrar. A Bíblia nos mostra que até homens escolhidos passaram por isso. Davi foi ungido, mas depois foi esquecido por um tempo. José foi separado da família antes de governar. Moisés passou anos afastado antes de liderar.
o padrão é claro. Separação vem antes da manifestação. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Enquanto você interpreta como rejeição, Deus interpreta como redirecionamento. Enquanto você sente perda, Ele está removendo distrações. E talvez você esteja se perguntando, isso vai durar para sempre? Não. Mas vai durar o tempo necessário para você não depender mais da validação humana, para você não construir identidade em aplausos, para você não confundir companhia com propósito. Esse período em que você sai menos, fala menos, aparece menos, é o período em que Deus fala mais. É quando sua sensibilidade espiritual aumenta. É quando você aprende a ouvir sem ruído. E isso te prepara para conexões futuras que não vão te esvaziar, mas te fortalecer. Agora, antes de seguir, deixa eu falar algo direto com você, sem pressão, sem fórmula pronta. Se esse vídeo está te ajudando a entender seu processo e colocando ordem dentro de você, considere se inscrever no canal. Não como um número, mas como alguém que faz parte dessa caminhada de crescimento espiritual e consciência. Aqui a gente não corre, a gente aprofunda. Existe uma fase do processo em que você não apenas se afasta fisicamente, mas começa a sentir um peso invisível que não sabe explicar. Não é tristeza comum, não é desânimo simples. É como se sua alma estivesse carregando algo grande demais para ambientes pequenos demais. Você entra em lugares e sente, você conversa com pessoas e percebe, você observa situações e entende coisas que não são ditas, e isso cansa. Esse cansaço não vem do corpo, vem do espírito, porque quando Deus começa a confiar profundidade a alguém, Ele também aumenta a sensibilidade. Você passa a perceber incoerências, intenções ocultas, vazios disfarçados de alegria. E conviver com isso o tempo todo se torna pesado. Por isso você prefere o recolhimento, não por medo do mundo, mas por zelo da sua alma. Você começa a notar que rir de certas coisas já não flui, que participar de certos ambientes exige um esforço interno enorme, que algumas conversas parecem rasas demais para o que está sendo gerado dentro de você. E aqui está o ponto crucial. Isso não te torna melhor que ninguém, mas te torna diferente. Diferente no ritmo, diferente na percepção, diferente na fome espiritual. A palavra diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2:14. Quando sua percepção muda, o mundo ao redor não muda com você. E isso cria um descompasso. Você passa a viver em outra frequência, enquanto muitos ainda estão presos a estímulos imediatos. E esse descompasso gera solidão interna, mesmo quando você está rodeado de gente, porque não é quantidade de pessoas que preenche profundidade. É conexão verdadeira, e enquanto essas conexões ainda não chegam, Deus te ensina a sustentar o peso da profundidade sozinho, com Ele. Você sente vontade de se calar mais, de observar mais, de falar menos. E isso assusta quem te conhecia falante, disponível, sempre presente. Mas essa mudança não é retração emocional, é maturação espiritual. É quando você aprende que nem tudo precisa ser dito, nem todo ambiente precisa ser ocupado, nem toda presença precisa ser constante. Há um perigo aqui que você precisa discernir. Não confunda o chamado ao recolhimento com o isolamento emocional extremo. Deus não te afasta para te adoecer, mas para te alinhar. Se em algum momento o silêncio vira angústia constante, volte para a presença. Porque o propósito do afastamento nunca é a dor, mas a revelação. Jesus carregava multidões, mas escolhia poucos. E mesmo entre os poucos, havia momentos em que ele subia sozinho ao monte. Isso mostra que profundidade exige intervalos de solitude consciente. Não é fuga, é estratégia espiritual. Talvez hoje você esteja se perguntando se perdeu algo no caminho.
amigos, fases, versões antigas de você. Sim, algumas coisas ficam para trás, mas não porque eram ruins, e sim porque não cabiam mais. Você não perde identidade quando amadurece, você troca pele. E quanto mais você resiste a esse processo, mais pesado ele se torna. Porque lutar contra o crescimento dói mais do que aceitar a transição. Deus não está te esvaziando, Ele está te ampliando. Mas expansão dói antes de fortalecer. A Bíblia nos lembra: antes de ser quebrantado, o coração do homem se exalta, mas diante da honra vai a humildade. Provérbios 18:12. Esse quebrantamento silencioso que você vive agora não é humilhação, é alinhamento interno. É quando o ego cede espaço para a consciência espiritual. Você está aprendendo a viver sem depender do barulho externo para se sentir vivo. Está aprendendo a se sustentar em Deus sem precisar de plateia. Está aprendendo que sua paz vale mais do que sua presença em qualquer ambiente. E essa fase passa, mas ela deixa marcas boas, de discernimento, de firmeza, de identidade, porque quem aprende a caminhar no silêncio, depois sabe falar com autoridade. Existe uma virada silenciosa no caminho de quem foi separado por Deus. Uma fase em que você percebe que o processo não está apenas trabalhando dentro de você, mas também peneirando tudo ao seu redor. Relações começam a mudar de forma sutil. Pessoas que antes estavam sempre presentes passam a aparecer menos. Outras, que você nunca imaginou, se afastam de vez. Não há brigas, não há confrontos claros, apenas um distanciamento quase invisível. Isso dói mais do que conflitos abertos, porque não oferece explicações imediatas. Você começa a entender que nem todo mundo que caminhava com você estava preparado para caminhar com a versão que você está se tornando. Enquanto você mudava por dentro, muitos esperavam que você permanecesse igual, que continuasse disponível, acessível, previsível. Mas crescimento espiritual quebra previsibilidade. Quando você amadurece, deixa de reagir como antes, deixa de se moldar para agradar, deixa de se justificar por tudo. E isso incomoda. Esse é o momento em que Deus começa a revelar quem realmente permanece quando o processo aperta. Porque uma coisa é caminhar com alguém em fases leves. Outra coisa é permanecer quando essa pessoa entra em silêncio, quando não está sempre animada, quando começa a estabelecer limites. Muitos não suportam limites porque se acostumaram com acesso irrestrito. Você percebe que algumas pessoas só estavam confortáveis enquanto você era útil. Enquanto você escutava, ajudava, resolvia, aconselhava. Mas quando você começa a cuidar da própria alma, quando precisa se recolher para se alinhar com Deus, essas pessoas se sentem rejeitadas, não porque você rejeitou, mas porque perdeu a disponibilidade que sustentava a relação. E isso revela algo profundo. Nem toda presença era parceria, algumas eram dependência emocional. E Deus não constrói propósito sobre dependência, Ele constrói sobre maturidade. Por isso, Ele permite que essas conexões se dissolvam. Não para te deixar sozinho, mas para te libertar de vínculos que drenavam sua energia espiritual. A Bíblia afirma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eclesiastes 7:8. Esse fim que você vive agora, esse encerramento de ciclos, não é derrota, é conclusão. É Deus fechando capítulos que já cumpriram sua função na sua história. Você começa a perceber que quem permanece não exige explicações constantes, não pressiona, não cobra. Quem permanece respeita seu silêncio, honra seu tempo e entende que crescimento exige espaço. Essas pessoas são poucas, mas verdadeiras. E você passa a valorizá-las de uma forma diferente, não pela quantidade, mas pela qualidade da presença. Ao mesmo tempo, você aprende a lidar com a ausência sem amargura. Aprende que nem todo afastamento é traição.
Alguns afastamentos são apenas incompatibilidade de fase. Pessoas que caminharam com você até certo ponto, mas que não foram chamadas para o próximo nível. E tudo bem, não há necessidade de culpar nem de carregar ressentimento. Esse entendimento muda sua postura. Você deixa de correr atrás de quem foi embora, de tentar manter laços à força, de se explicar para quem já decidiu não ouvir, porque você entende que quem precisa ficar, fica sem esforço. Quem precisa caminhar com você, caminha sem cobrança. Jesus viveu isso de forma intensa. Em João 6, quando seu ensino se tornou mais profundo, muitos decidiram ir embora, e ele não correu atrás. Ele não suavizou a mensagem para agradar. Ele apenas olhou para os que ficaram e seguiu em frente. Isso mostra que profundidade filtra automaticamente. Quereis vós também retirar-vos? João 6:67. Essa pergunta ecoa no processo de todo escolhido, não como ameaça, mas como revelação. Porque quem permanece quando o discurso deixa de ser confortável, quem permanece quando o caminho fica estreito, quem permanece quando não há benefícios imediatos, esse permanece por convicção. Você também aprende algo sobre si mesmo nesse período. Aprende que não pode mais se definir pela aceitação alheia. Aprende que agradar todo mundo custa caro demais. Aprende que sua identidade não pode estar ancorada em aplausos, convites ou validações externas. Isso te fortalece por dentro. Há dias em que a solidão aperta, sim. Há momentos em que você sente falta de versões antigas das relações, de risadas fáceis, de presenças constantes. Mas, ao mesmo tempo, você sente uma paz diferente, uma paz mais profunda, uma paz que não depende de ninguém estar por perto para existir. Esse espaço que se forma ao seu redor não é vazio, é preparação, é terreno sendo limpo para novas conexões, mais alinhadas com quem você está se tornando. Pessoas que não vão competir com seu crescimento, mas caminhar ao seu lado. Pessoas que não vão te puxar para trás quando você avançar. Deus não remove pessoas por capricho. Ele remove por proteção. Porque algumas presenças, mesmo bem intencionadas, não suportariam o peso do que você vai carregar. E Ele não permite que você seja sabotado por laços que não acompanham seu destino. Você começa a entender que permanecer fiel ao processo às vezes significa aceitar despedidas silenciosas. E isso não te torna frio, te torna consciente. Você aprende a amar sem se anular, a honrar sem se prender, a seguir em frente sem culpa. E quando você aceita isso, algo muda. O processo deixa de doer tanto. Você para de interpretar ausências como rejeição e passa a enxergá-las como direção. E isso te posiciona para o próximo nível da jornada, onde Deus começa a revelar não apenas quem permanece, mas quem será enviado para caminhar com você daqui em diante. Há um risco silencioso que ronda essa fase da sua vida, e ele não vem de fora, vem de dentro. É quando você começa a interpretar o processo como abandono. Quando o silêncio parece ausência, quando a redução de pessoas parece rejeição, quando a porta fechada parece perda definitiva. Esse erro de leitura é perigoso porque distorce tudo o que Deus está fazendo e, sem perceber, você começa a lutar contra aquilo que deveria estar cooperando. Você olha para trás e pensa que antes era mais fácil. Tinha mais convites, mais conversas, mais movimento. Agora tudo parece mais lento, mais quieto, mais solitário. E se você não vigiar, sua mente começa a construir narrativas falsas. Deus se afastou. Eu fiz algo errado. Talvez eu não seja tudo isso que pensei. Mas nenhuma dessas vozes vem da verdade. Elas nascem da ansiedade de quem ainda está aprendendo a confiar no invisível. Deus trabalha muito mais no silêncio do que no barulho. Só que o silêncio confronta. Ele tira distrações, tira muletas emocionais, tira excesso de estímulo. E quando isso acontece, você finalmente começa a ouvir o que estava abafado há muito tempo.
Pensamentos, memórias, chamados, feridas antigas, tudo vem à tona. Não para te destruir, mas para ser tratado. A palavra afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Repare que o texto não diz que Deus tira você do vale imediatamente, mas que Ele caminha com você dentro dele. O vale não é abandono, é travessia, e travessias nunca são barulhentas. Quando você confunde processo com abandono, começa a tomar decisões precipitadas, volta para ambientes que Deus já fechou, retoma vínculos que Ele já encerrou, força portas que foram trancadas por proteção, tudo para não sentir o peso do silêncio. Mas cada retorno custa caro, custa paz, custa clareza, custa tempo. Existe um amadurecimento que só nasce quando você aceita não entender tudo de imediato. Quando você aprende a permanecer mesmo sem respostas claras. Quando você descobre que fé não é sentir Deus o tempo todo, mas confiar mesmo quando a sensação some. E esse nível de fé só é gerado quando você atravessa períodos em que parece estar só, mesmo não estando. Você precisa entender algo essencial. Deus não abandona quem Ele está formando. Ele se aproxima ainda mais, só que de um jeito diferente. Menos perceptível aos sentidos, mais profundo no espírito. Ele deixa de ser apenas o Deus que resolve coisas externas e se revela como o Deus que governa estruturas internas. Há fases em que Ele fala menos para te ensinar a ouvir melhor. Há momentos em que Ele se cala para fortalecer sua percepção espiritual. Isso não é castigo, é treinamento. Porque quem vai carregar responsabilidade espiritual precisa aprender a discernir sem depender de sinais o tempo todo. O problema é que vivemos em uma geração que confunde presença com estímulo constante. Se algo não acontece rápido, achamos que deu errado. Se não sentimos algo intenso, achamos que Deus se foi. Mas maturidade espiritual aprende a descansar mesmo quando não há emoção envolvida. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Fé não é sensação, é convicção. E convicção se constrói quando você decide confiar no caráter de Deus, não na circunstância. Quando você escolhe acreditar que Ele está trabalhando mesmo quando não vê resultados imediatos. Talvez hoje você esteja nesse ponto crítico, sentindo vontade de desistir, de voltar atrás, de se distrair para não pensar. Mas é exatamente aqui que muita coisa se define, porque quem atravessa essa fase sem fugir, sai dela com uma estrutura espiritual muito mais firme. Você começa a perceber que sua identidade não depende mais de movimento externo, que sua paz não depende mais de companhia constante, que sua alegria não está mais refém de validação. E isso te liberta, porque agora você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você para de interpretar o silêncio como abandono, algo muda dentro de você. O medo diminui, a ansiedade cede, a confiança cresce. Você passa a descansar mesmo sem entender tudo. Passa a esperar sem desespero. Passa a caminhar sem pressa. Então você descobre uma verdade profunda. Deus nunca esteve ausente. Ele apenas estava te levando para um nível de relacionamento onde você não depende mais de barulho para reconhecer sua presença. Quando você para de lutar contra o silêncio e decide habitá-lo com consciência, algo começa a nascer dentro de você. Não é imediato, não é barulhento, não é visível para quem olha de fora, mas é profundo, consistente e transformador. O silêncio bem vivido não esvazia, ele estrutura, ele não rouba identidade, ele revela a essência. Você começa a perceber que sua mente fica mais clara. Pensamentos que antes vinham embaralhados agora se organizam. Emoções que antes dominavam suas decisões passam a ser observadas com mais maturidade. Você não reage como antes, você discerne.
E esse discernimento é uma das maiores riquezas espirituais que alguém pode carregar. Nesse período, Deus começa a alinhar sua visão. Você passa a enxergar situações com mais profundidade, pessoas com mais verdade e, a si mesmo, com mais honestidade. Não há mais necessidade de máscaras. Não há mais urgência de provar nada. Você começa a aceitar quem você é no processo, sem pressa de chegar, sem medo de estar em construção. A Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Esse princípio não se aplica apenas à infância física, mas ao nascimento de novas fases espirituais. Quando Deus te conduz ao silêncio, Ele está te reeducando por dentro. Está ajustando valores, prioridades, percepções. Você aprende a ouvir mais a sua consciência do que a opinião alheia. Aprende a respeitar seus limites sem culpa. Aprende a dizer não sem se justificar excessivamente. Isso é maturidade. Isso é autoridade interna. Porque quem não se governa por dentro sempre será governado por fora. O silêncio também revela feridas antigas que estavam abafadas pelo excesso de movimento. Lembranças surgem, sensações reaparecem, questionamentos vêm à tona, e isso assusta, mas é necessário. Deus não cura o que você esconde, Ele cura o que você apresenta. E o silêncio cria espaço para essa apresentação honesta. Você começa a perceber que muitas dores não nasceram agora, apenas foram ignoradas antes. Agora, sem distrações, elas pedem atenção. E quando você permite que Deus toque nessas áreas, algo se reorganiza profundamente. Não é um processo confortável, mas é libertador. Há também um fortalecimento invisível acontecendo. Sua fé deixa de ser dependente de resultados rápidos. Sua confiança passa a se apoiar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Você começa a entender que nem toda resposta vem rápido, mas toda promessa se cumpre no tempo certo. A palavra afirma: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Lamentações 3:25. Esperar não é passividade, é postura. É escolher permanecer firme, mesmo quando tudo parece parado. É sustentar a fé sem precisar de provas constantes. Nesse tempo você desenvolve algo raro: constância. Você não oscila tanto emocionalmente, não se empolga demais com elogios, nem se destrói com críticas. Seu centro se fortalece, sua identidade se aprofunda. Você começa a se conhecer de verdade, sem as interferências externas que antes definiam quem você achava que era. O silêncio bem vivido também prepara você para ouvir instruções mais sutis. Deus começa a direcionar através de impressões, convicções internas, paz ou inquietação diante de decisões. Você aprende a reconhecer esses sinais não como misticismo, mas como intimidade construída. E essa intimidade muda tudo, porque agora você não depende mais de confirmações externas para cada passo. Você aprende a caminhar com responsabilidade espiritual. Aprende que liberdade não é fazer tudo o que quer, mas escolher o que edifica. Esse processo também redefine sua relação com o tempo. Você para de viver com pressa. Entende que algumas coisas não podem ser apressadas sem serem prejudicadas. Aprende a respeitar o ritmo de Deus, mesmo quando ele não coincide com suas expectativas. A Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Quando você internaliza isso, a ansiedade perde força. Você descansa sabendo que não está atrasado, está sendo preparado. O que nasce no silêncio não é fragilidade, é firmeza. Não é isolamento emocional, é solidez interior. Não é estagnação, é enraizamento. E quem cria raízes profundas suporta ventos fortes sem cair. Você talvez ainda não veja frutos externos claros, mas por dentro algo já mudou.
você não é mais o mesmo. Sua forma de pensar, sentir, reagir e decidir já foi tocada, e isso é irreversível. Depois de um longo período em que tudo pareceu acontecer apenas dentro de você, algo começa a mudar do lado de fora. Não de forma explosiva, não como um espetáculo visível para todos, mas de maneira coerente, quase orgânica. O que foi ajustado no silêncio começa a se refletir nas circunstâncias. As decisões ficam mais firmes, as escolhas mais claras, os caminhos mais definidos. Você começa a perceber que já não reage como antes, porque você já não é mais quem era antes. Essa é uma fase delicada, porque agora existe alinhamento entre interior e exterior. Antes, você até tentava mudar por fora, mas por dentro ainda estava confuso. Agora é o oposto. Por dentro, você está mais firme, e isso naturalmente começa a organizar o que está ao redor. Relações, oportunidades, limites, tudo começa a se reposicionar. Você nota que algumas portas se abrem sem esforço. Pessoas certas surgem no tempo certo. Conversas fluem de forma diferente. Não há mais necessidade de forçar conexões. Você já não aceita qualquer ambiente só para não ficar sozinho. Você prefere a qualidade da paz ao barulho da presença vazia. E isso muda completamente o tipo de acesso que você permite à sua vida. A Bíblia diz: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos fazem paz com ele. Provérbios 16, 7. Esse texto revela um princípio profundo. Quando há alinhamento interno, o ambiente externo se ajusta. Não porque tudo fica perfeito, mas porque você passa a lidar com tudo a partir de outro lugar. Você começa a atrair responsabilidades diferentes, não necessariamente mais fáceis, mas mais coerentes com sua maturidade. Pessoas começam a te procurar, não pelo que você entrega superficialmente, mas pela clareza que você carrega, pelo discernimento, pela firmeza, pela forma como você escuta antes de falar. E isso acontece porque o silêncio te ensinou algo essencial. Autoridade não se impõe, se sustenta. Você não precisa levantar a voz para ser respeitado. Não precisa se explicar demais para ser entendido. Sua postura comunica o que sua boca já não precisa defender. Nesse ponto, você também percebe que algumas tentações retornam, não como ataques diretos, mas como convites sutis para voltar a versões antigas. Ambientes reaparecem. Pessoas do passado tentam retomar espaço. Situações semelhantes às que Deus já havia encerrado surgem disfarçadas de oportunidade. E agora vem o teste. Você volta por carência ou segue por convicção? A palavra alerta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Não é apenas sobre olhar para trás fisicamente, mas sobre desejar internamente aquilo que já ficou para trás. Quando você amadurece, não pode mais se permitir nostalgia espiritual, porque o que você perdeu não se compara ao que está sendo construído. Você aprende a honrar o passado sem viver nele. Aprende a reconhecer o que foi importante sem tentar reviver o que já cumpriu seu papel. Isso é maturidade emocional e espiritual caminhando juntas. Outra mudança clara é a forma como você lida com conflitos. Antes, você talvez se envolvesse demais, tentasse convencer, explicar, justificar. Agora, você escolhe batalhas. Entende que nem toda discordância exige resposta, nem toda provocação merece atenção. Isso não é indiferença, é sabedoria. O silêncio te ensinou a ouvir mais do que reagir. E isso te protege, porque quem reage a tudo vive cansado. Quem discerne, escolhe onde investir energia. Você começa a viver de forma mais intencional, mais consciente, mais alinhada. Você também passa a perceber que sua fé ganhou consistência. Não é mais baseada em picos emocionais, mas em decisões diárias. Você ora mesmo quando não sente vontade. Permanece mesmo quando não há entusiasmo. Confia mesmo quando não entende. E isso gera uma estabilidade que antes não existia.
A Bíblia afirma: sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Firmeza não é rigidez, é constância. É continuar mesmo quando o cenário não anima. É permanecer fiel ao processo mesmo quando ninguém está vendo. Esse novo nível de estabilidade começa a impactar outros. Pessoas observam sem você perceber, se inspiram sem falar. Aprendem pelo seu exemplo, não pelo seu discurso. Porque transformação verdadeira não precisa ser anunciada, ela é percebida. Você começa a entender que tudo o que foi construído no secreto agora sustenta o público, mesmo que seu público ainda seja pequeno. E está tudo bem. Deus não começa grandes obras com multidões, começa com estruturas firmes. Esse é o momento em que você para de questionar tanto o porquê das coisas terem sido como foram. Você começa a agradecer pelo processo, não porque foi fácil, mas porque foi necessário. Você entende que se tivesse pulado etapas, hoje não teria maturidade para sustentar o que está por vir. E isso te prepara para o último movimento, compartilhar. Não no sentido de se expor sem sabedoria, mas de se conectar com propósito, de usar sua história, suas dores, seus aprendizados como ponte, não como peso. Chega um ponto em que você percebe que tudo o que viveu não foi apenas para você. Cada afastamento, cada silêncio, cada noite de questionamento, cada momento em que você achou que estava ficando para trás, na verdade estava te empurrando para frente. Não para um lugar de destaque humano, mas para um lugar de utilidade espiritual. O processo não termina em você. Ele começa em você, mas se transforma em missão. Agora você entende algo que antes parecia abstrato. Deus não te separou para te esconder, te separou para te preparar, e preparação sempre antecede envio. Só que o envio de Deus não segue padrões humanos. Ele não te joga em palcos antes de te dar estrutura. Ele não te expõe antes de te firmar. Ele constrói por dentro para que, quando você fale, suas palavras tenham peso, verdade e autoridade. Você começa a perceber que sua história começa a fazer sentido para outras pessoas. Não porque você se tornou perfeito, mas porque você se tornou verdadeiro. Pessoas se aproximam não pelo que você aparenta, mas pelo que você carrega. Pela paz, pela clareza, pela firmeza, pela forma como você atravessou o deserto sem perder a essência. A Bíblia diz: consolai-vos uns aos outros com as mesmas consolações com que sois consolados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Esse versículo revela algo profundo. Aquilo que te curou se torna ferramenta para curar outros. Aquilo que te sustentou se torna apoio para quem ainda está caindo. Aquilo que você aprendeu no silêncio se transforma em direção para quem está perdido no barulho. Você não precisa forçar isso. Não precisa se intitular nada, não precisa criar personagens. Sua própria caminhada gera autoridade. Sua coerência fala mais alto do que discursos longos. Você aprende que missão não é sobre quantidade de pessoas alcançadas, mas sobre profundidade de impacto. Agora você sabe quando falar e quando se calar, sabe quando aconselhar e quando apenas ouvir, sabe quando agir e quando esperar. Essa sabedoria não veio de livros apenas, veio de vivência. Veio de noites silenciosas, veio de lágrimas não explicadas, veio de decisões difíceis tomadas longe de aplausos. E aqui existe um cuidado importante: não permitir que a missão te faça perder o que o processo construiu. Você aprende a servir sem se anular, a ajudar sem se esgotar, a caminhar com pessoas sem voltar para padrões antigos. Isso é maturidade espiritual em prática. A palavra alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Você entende agora que proteger sua essência não é egoísmo, é responsabilidade. Porque se você se perde tentando salvar todo mundo, você quebra o ciclo que Deus estabeleceu. Você também entende que nem todos vão compreender sua caminhada.
Alguns vão admirar, outros vão questionar, outros vão se afastar ainda mais. E tudo bem. Você não vive mais refém da aprovação. Você vive alinhado com o chamado. O silêncio não te transformou em alguém distante, te transformou em alguém consciente, consciente de limites, consciente de propósito, consciente de quem você é em Deus. E isso muda tudo. Agora você fala a partir de um lugar diferente, não da carência, mas da plenitude. Não da dor aberta, mas da ferida curada. Não da confusão, mas da clareza. E isso gera algo raro: confiança. As pessoas confiam porque percebem verdade. Você se torna ponte, não palco. Caminho, não destino. Instrumento, não centro. E isso mantém seu coração saudável. Porque missão verdadeira nunca exalta o mensageiro. Ela revela a mensagem. E se hoje você está ouvindo isso e reconhece partes da sua história aqui, saiba de algo importante. Você não está atrasado, você está pronto. Pronto não porque sabe tudo, mas porque aprendeu a depender menos de si e mais de Deus. Pronto porque atravessou o silêncio sem se perder. Agora, deixa eu falar com você de forma direta e acolhedora. Se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe clareza, se ele organizou algo dentro de você, considera se inscrever no canal, não como um clique automático, mas como quem decide caminhar junto. Aqui não é sobre consumir conteúdo, é sobre crescer com consciência. E eu quero muito te ouvir. Conta nos comentários um pouco da sua história, o que esse vídeo te fez lembrar, o que você aprendeu com ele. Talvez aquilo que você compartilhar seja exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir do próprio processo. Esse espaço é comunidade, é troca, é caminhada,